Você já se perguntou o que pode estar oculto, escondido das grandes massas sobre o fim dos tempos? O que, ao longo dos séculos, foi mantido longe dos olhos das pessoas comuns? Hoje, nós vamos atravessar uma linha tênue entre o que é ensinado e o que é omitido. Prepare-se para ouvir aquilo que muitos evitam falar, porque neste vídeo você vai descobrir o que a igreja escondeu sobre o fim dos tempos. E atenção! O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente sua visão sobre o futuro da humanidade. Tudo começa com uma pergunta simples. Se Jesus Cristo e os apóstolos deram tantos sinais sobre o fim dos tempos, por que essas mensagens parecem tão fragmentadas nos ensinamentos tradicionais? O Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, é claro ao descrever guerras, fomes, pestes e perseguições. Mas existe algo que poucos sabem. Nos primeiros séculos da fé cristã, vários textos apocalípticos circulavam entre os crentes, textos que falavam de catástrofes cósmicas, de bestas ocultas e de civilizações antigas corrompidas que voltariam nos últimos dias. Muitos desses escritos foram considerados perigosos demais para o povo comum, sendo banidos dos ensinamentos oficiais. Mas o que exatamente eles diziam? E por que causavam tanto medo nos líderes religiosos? Entre esses textos perdidos, um dos mais intrigantes é o Apocalipse de Pedro, que descreve em detalhes cenas do juízo final e castigos específicos para cada tipo de pecado, de uma maneira muito mais gráfica e assustadora do que o Apocalipse de João. Outro exemplo é o Livro de Enoque, que revela a existência de anjos caídos que corromperam a criação divina e profetizam um grande julgamento contra eles no fim dos tempos. Esses textos foram lidos por muitos cristãos primitivos, mas com o tempo, a Igreja escolheu deixar esses conteúdos de fora do cânon bíblico, temendo interpretações extremistas e o pânico generalizado entre os fiéis. E o que dizer das profecias pouco faladas, como as de Isaías, Ezequiel e Daniel? Isaías falou de uma época em que as trevas cobririam a terra, mas poucos sabem que ele descreveu fenômenos cósmicos: a queda das estrelas, o estremecer dos céus, a transformação da luz em escuridão. Ezequiel, por sua vez, relata visões de seres indescritíveis e rodas flamejantes que desciam dos céus, elementos que muitos hoje interpretam como possíveis encontros com entidades sobrenaturais ou até visões de tecnologia além da compreensão humana. Mas esses relatos são quase sempre suavizados nas explicações modernas, transformados em meras alegorias para não causar alarde. Outro aspecto crucial que foi sutilmente minimizado ao longo dos séculos é o papel de Israel nos acontecimentos finais. Os primeiros cristãos criam firmemente que Israel teria um papel central no desfecho da história humana, com Jerusalém se tornando o epicentro das batalhas espirituais e físicas nos últimos dias. No entanto, durante séculos, a Igreja preferiu enfatizar uma interpretação mais simbólica das profecias sobre Israel, afastando a atenção dos eventos políticos e militares que poderiam indicar o cumprimento literal dessas antigas palavras. E existe ainda um segredo mais profundo escondido não apenas dos leigos, mas de muitos líderes religiosos. A ideia de que o tempo do fim não será apenas uma sequência de eventos trágicos, mas também uma batalha intensa pela verdade. A Bíblia fala de um tempo em que a verdade seria escassa e as mentiras seriam tão convincentes que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Em Mateus 24, Jesus alerta: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Isso sugere que haveria um movimento global de desinformação, algo que, hoje, ressoa fortemente com a realidade em que vivemos, dominada por narrativas manipuladas e informações conflitantes. Outro ponto que quase não é falado nas igrejas tradicionais é o papel das forças espirituais malignas na preparação do terreno para o anticristo. Textos como 2 Tessalonicenses 2 descrevem uma operação satânica de sinais e prodígios enganadores que antecederiam a manifestação do homem da iniquidade. Em vez de esperar eventos abertamente malignos,
A estratégia descrita é muito mais sutil, uma sedução lenta e progressiva, usando falsas promessas de paz, prosperidade e liberdade para afastar as pessoas da verdadeira fé. Muitos teólogos antigos alertaram sobre isso, mas essas advertências foram sendo deixadas de lado em pregações cada vez mais focadas no conforto e na motivação pessoal. E talvez a revelação mais perturbadora de todas seja essa. A Bíblia sugere que muitos líderes religiosos estariam comprometidos com esse sistema de engano. Em Apocalipse 17, João vê uma grande prostituta montada sobre a besta, representando uma aliança entre o poder religioso corrompido e o poder político. Essa imagem indica que nem todas as instituições que se dizem cristãs estarão do lado certo no momento decisivo. Uma verdade desconfortável, mas que foi cuidadosamente empurrada para fora das discussões públicas para evitar divisões internas. Mas por que essas verdades foram ocultadas? A resposta é simples: controle. Durante séculos, líderes religiosos entenderam que uma população amedrontada ou excessivamente preocupada com o fim dos tempos poderia se tornar difícil de governar, rebelde contra a autoridade estabelecida e propensa a buscar revelações pessoais fora da hierarquia oficial. Em vez de estimular o estudo profundo e a vigilância, preferiu-se manter os fiéis em um estado de adormecimento espiritual, focados apenas em suas rotinas e preocupações imediatas. Contudo, nos dias de hoje, com o acesso à informação mais livre e com o aumento do interesse por temas proféticos, muitos estão redescobrindo essas antigas verdades. A internet, a arqueologia bíblica e os estudos teológicos independentes estão trazendo à luz documentos, interpretações e debates que durante muito tempo foram sufocados. E isso está causando uma verdadeira revolução silenciosa no meio cristão, onde cada vez mais pessoas começam a perguntar: o que mais nos foi escondido? Agora cabe a você decidir. Vai continuar aceitando apenas o que é confortável ouvir? Ou vai buscar a verdade, mesmo que ela abale tudo o que você acredita? Os sinais estão por toda parte: guerras, catástrofes naturais, crises morais, falsos mestres se multiplicando. O cenário descrito nas profecias bíblicas está se desenrolando diante dos nossos olhos, e ignorar isso é como recusar-se a ver o tsunami que já está se formando no horizonte. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você sabe que é hora de despertar, hora de estudar as profecias, hora de buscar discernimento, hora de preparar o coração para os dias que virão, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. E no fim dos tempos, a liberdade espiritual será a diferença entre a vida eterna e a perdição. Você está preparado?